Já imaginou você acordando e não conseguindo sair da cama? O que aconteceria se da noite para o dia você se tornasse um peso para sua família? E se você tentasse se comunicar com seus pais, com a sua irmã e simplesmente eles não entendessem nada do que você está falando? Isso e muito mais acontece em A Metamorfose, de Franz Kafka. Um livro escrito há mais de 100 anos atrás, mas que até hoje atua no nosso imaginário coletivo e faz a gente pensar. Ao ponto de que Kafka gerou um termo no nosso dicionário, que é o kafkiana, né? E o que seria isso? É uma característica de toda a sua obra que é o indivíduo comum sobre um superpoder, vamos dizer assim, que atua sobre ele e que ele não tem muito controle, né? A gente vê isso em O Processo, como a burocracia sendo esse superpoder que vai influenciar na vida das pessoas e elas não têm muito o que fazer. E a gente vê isso também aqui em A Metamorfose. A gente tem a figura do nosso protagonista, que é o Gregor Samsa. Ele acorda de sonhos intranquilos, como é dito no livro, e ele percebe que ele se transformou em um inseto monstruoso. É assim que o livro denomina, mas o livro não fala que tipo de inseto é esse. No Brasil, a gente tende a colocar esse inseto como se fosse uma barata, mas o próprio Kafka, ele era contra que a gente determinasse que inseto era esse. Ele queria que o leitor construísse a sua imagem do que era mais asqueroso para ele. Ele tenta se levantar da cama, ele tá de barriga para cima, deitado na cama, ele tenta se levantar, só que como tem as costas duras, né, as patinhas curtas, então assim, a primeira dificuldade é como lidar com esse novo corpo que ele não conhece. E confesso que é extremamente agoniante essa narrativa, porque você fica imaginando a pessoa ali debilitada, tentando aprender a usar aquele novo corpo. E por mais irreal que possa parecer você dormir como humano e acordar como um inseto, isso em nenhum momento é questionado na obra de Kafka. Eu até diria, não sei se eu posso denominar assim, mas que é um realismo fantástico, porque a obra toda ela é pautada na realidade, os pensamentos são muito reais, tudo que acontece é muito verossímil, mas a gente tem esse clímax que é super fantástico, que é impossível, vamos dizer assim, que é o fato dele se transformar em um inseto. Durante toda a narrativa, o Gregor, ele não fica questionando por que ele se tornou um inseto, ele fica tentando solucionar e resolver a questão. Aliás, o que mais incomoda o Gregor é que ele, como um caixeiro viajante, tinha que ter acordado às 5 da manhã e já eram 7 horas da manhã e ele ainda não tinha conseguido sair da cama. O despertador não toca e quando toca ele já se percebe nessa condição de inseto. O quarto está trancado. Uma coisa que é muito interessante que acontece é que a família começa a entrar em desespero porque ele não sai do quarto no horário que era combinado. E, gente, é desespero mesmo, sabe? A gente vê a figura da mãe chorando, sem saber o que fazer. A gente vê a figura do pai querendo ser enfático e querendo ameaçá-lo se ele não sair do quarto. E a gente vê os próprios pensamentos do Gregor dentro do quarto, maquinando, pensando como que ele pode fazer para se virar, para chegar até a porta, para conseguir abrir a porta e ir trabalhar. O pensamento dele é: eu vou trabalhar do jeito que estiver. Chega
7 horas da manhã, o próprio gerente do trabalho dele vem ver o que aconteceu, e aí a família fica mais desesperada ainda. Ele percebe que os familiares estão tentando entender o que ele está falando do outro lado da porta, mas que nada dá certo. Enfim, vira um caos. E um dos questionamentos é justamente essa coisa do trabalho, né? Porque assim, uma coisa que é colocada na obra é que o Gregor, ele sempre foi uma pessoa muito certa, muito correta, que nunca deu problemas no seu ambiente de trabalho, que sempre foi lucrativo para a empresa, mas que a partir do momento que ele perde o ônibus correto uma vez em tantos anos de trabalho, ele já é questionado a ponto do gerente vir ver o que aconteceu com ele, né? Porque a empresa não confia em seus funcionários. A empresa está ali para vigiar e não perder dinheiro, vamos dizer assim. Chega um momento em que Gregor consegue abrir a porta, que a família tem acesso a ele, percebe o que aconteceu, e o chefe vaza, vai embora, sai correndo. O pai quer matar, a mãe tenta defender, mas fecha a porta porque tem nojo daquele inseto. E a única pessoa na família que consegue lidar, mesmo com nojo, com aquela figura ali, que eles sabem que é o Gregor, mas que se metamorfoseou, é a irmã. E o máximo que a irmã faz é colocar comida para ele em um potinho, como se fosse um bicho de estimação, e fecha a porta, e ele passa a conviver trancafiado naquele quarto. Esse livro, ele dá margem para muitas metáforas. A primeira metáfora que a gente pode fazer é a da velhice, né? Como que a gente lida com os nossos idosos? Como que a gente lida com aquela pessoa que ela foi funcional, que ela foi produtiva, em um determinado momento ela já não, de uma certa forma, ela passa a ser um peso para aquela família. Mas como que a gente lida com essas questões? Durante a obra, uma coisa que fica muito clara e que me deixa muito agoniada, é que a gente vai vendo a figura de Gregor como o ponto central, alguém que cuidava da família, alguém que lutava pela família, alguém que sustentava essa família, se transformando em alguém que vai para escanteio, alguém que é deixado de lado, alguém com quem a família tem que lidar. Como lidar com as mudanças drásticas, né? Um dia você está conseguindo andar, caminhar, no outro dia você depende que uma outra pessoa te alimente, né? São questões muito profundas, são questões que mexem e faz a gente pensar, porque seria até fácil a gente criticar e crucificar essa família que dependia do Gregor e que em um determinado momento tem nojo dele. Mas e se a gente estivesse no lugar desses familiares? Será que a gente saberia lidar? Será que a gente faria diferente? Quanto tempo a gente conseguiria dar um tratamento digno para esse inseto monstruoso? Complicado, né? A própria irmã, que é uma figura muito central também na obra, ela tem a compaixão, ela tenta observar o que ele passa a gostar de comer ou não, mas a gente vai vendo que ao longo da obra vai perdendo também essa conexão, essa empatia. Infelizmente é passível e acontece, as pessoas no início elas se comovem, elas se motivam a auxiliar, mas o tempo vai passando e a coisa vai dificultando, as pessoas vão perdendo a empatia. E cada dia que passa, as coisas elas vão ganhando um peso maior, vai se dificultando. Em vez de, com o passar do tempo, a família aprender a lidar com aquela situação, com o passar do tempo as coisas só vão descendo ladeira abaixo, né? É uma obra que mexe muito, que intriga muito, que faz a gente pensar,
E aqui, para além de bom ou mal, desse dualismo, sabe, desse maniqueísmo, a gente tem aqui questionamentos que são profundos no sentido de pode acontecer com qualquer um. Não o fato de se transformar num inseto, mas o fato de se transformar num peso, ou o fato de do dia para a noite você ter que carregar um peso, né? E como lidar com isso? É o questionamento que o Kafka deixa pra gente, né? Como lidar com esse peso, com esse poder, com essa estrutura que chega até nós e que não depende da gente, né? Esse eu acredito que seja o principal questionamento da obra. A última versão que eu tomei conhecimento, que é uma versão nova que surgiu agora, é da editora Antropofágica. É uma editora nova, essa é a obra de lançamento dessa editora. E eu, apesar de não ter esse livro, eu achei o projeto gráfico dele lindo e eu fiquei assim apaixonada, doida para ter esse livro. As ilustrações são do Lourenço Mutarelli, que é também um autor maravilhoso. Ele é o autor de O Cheiro do Ralo, ele é o autor de O Que Você Foi Quando Você Era Criança, que é uma obra teatral maravilhosa também, super densa. As obras do Lourenço Mutarelli, tanto na literatura quanto nas ilustrações, elas são bem densas e elas combinam bem com Kafka. E eu achei muito interessante porque o Lourenço ele resolve bem essa coisa de colocar essa metamorfose. Durante o livro ele vai colocando esse processo de metamorfose sem transformar o Gregor Samsa em uma barata. Pessoal, eu espero que vocês gostem. Se você curtiu, se você conseguiu questionar um pouquinho mais a partir dessa obra, dá um like, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer, o canal é novo e acima de tudo faz esse questionamento, né? Quais são os limites humanos, até onde você poderia auxiliar o outro, até onde você como lidar caso você se torne um peso para os outros, né? São questionamentos que, apesar de não ter uma resposta final, elas vêm com a obra de Kafka. Obrigado, até a próxima e tchau! Ah, eu esqueci de falar, eu vou deixar a imagem e o link do livro da Antofágica para vocês verem também, quem tiver interesse em comprar, vou deixar o link na descrição, tá bom? Beijo, galera!